Queremos saudar mais uma vez os irmãos na paz do Senhor. E Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo, visto que guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, o nome da Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esta maravilhosa oportunidade. Nós vimos na igreja da Filadélfia um grande mistério. Nós entendemos também que ao escrever João, pela revelação do nosso Mestre Jesus Cristo, ele escreve as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Aos 7 anjos ele fala, aleluia, e nós entendemos que cada uma das igrejas teve a sua importância na sua época, como por exemplo, a igreja de Éfeso era chamada a igreja desejável, ou também a igreja desviada. Isso aconteceu no ano 33 a 100, depois da era cristã. Também a igreja de Esmirna, que é a igreja que sofreu a maior perseguição. Isso na época de 100 anos, mais ou menos, depois de Cristo. Era chamada também a igreja perseguida, onde os cristãos foram grandemente perseguidos, e dali dessa perseguição a palavra se disseminou por todo o continente asiático, europeu, e chegou até os nossos dias. Nós temos também a igreja de Pérgamo, que é a igreja licenciosa. Em cada um texto de cada igreja, nós podemos entender o seu contexto. E a igreja de Pérgamo, ela era considerada a igreja licenciosa, e teve ali na época de 300 anos depois de Cristo. E aí vem então a glória a Deus, aleluia, a igreja de Tiatira, a igreja que relaxou na sua época. Houve uma grande escuridão espiritual nessa época, na época do ano 600 depois de Cristo, com a igreja da Tiatira, uma igreja profana. Você lê no contexto das igrejas, você vai ter essa interpretação. Também temos a carta à igreja de Sardes, a 5ª igreja, na época, ou melhor dizendo, no ano de 1500, mais ou menos, uma igreja morta, uma igreja liberal. É só você estudar o contexto, você vai chegar a essa conclusão. E a 6ª igreja que nós vamos trazer aqui nessa noite é a igreja abençoada, a igreja contemporânea do ano 1700 até o nosso tempo. Tanto a igreja da Filadélfia como a igreja da Laodiceia, a 7ª igreja, elas são contemporâneas. Nós temos na Filadélfia uma igreja abençoada, e temos na Laodiceia a igreja morna, uma igreja morna atual, que precisa extrair de Jesus o colírio, aleluia, para que possa ver. Então você vai vendo o contexto das igrejas, você vai entendendo. E a igreja da Filadélfia, ela é uma igreja missionária. Nós vimos aqui, cada um na sua época, no ano, aleluia, no ano 30 a 100, no ano 100, no ano 300, no ano 1600, no ano 1500,
no ano 1700 e contemporânea da nossa época, como também você pode encontrar nos nossos tempos todas essas 7 igrejas, cada uma nas suas particularidades. Você pode estudá-las e você vai ver que há identificação das igrejas dessa época com o que está acontecendo na atualidade. Hoje, nessa noite, no programa Uma Igreja Missionária, e nós vendo aqui, nós entendemos que essa igreja, ela tem pouca força. Uma igreja com pouca força contemporânea. Claro, é bem verdade que hoje em dia os dias são corridos, há muitos afazeres, muita ocupação e quase que não temos tempo para dedicar, orar, ler a Bíblia, estudar as coisas de Deus, e fica então, queridos irmãos, uma igreja sem força, não há jejum, não há oração, aleluia, e a igreja vai indo, e mesmo sem força, Jesus faz a promessa que ela guardou a palavra e que Deus iria abençoá-la, a igreja da Filadélfia, a 6ª igreja, do capítulo 3 do livro do Apocalipse, as revelações de João para a nossa época. Aleluia, um livro bem contemporâneo. No versículo 7 diz a Bíblia: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se você que está aí do outro lado, uma porta se fechou, pode ter certeza que uma maior ainda está se abrindo, você vai passar, vai entrar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Ao anjo da igreja de Filadélfia, quando nós vemos aqui no versículo 7, nós entendemos que o anjo da igreja, o pastor, presidente da igreja, de qualquer denominação, sempre recebe a revelação de Deus. O anjo da igreja sempre recebe a direção de Deus para conduzir o rebanho em favor da obra de Cristo na terra. Aleluia! O anjo sempre recebe a direção de Deus. Aleluia! A questão está em o anjo da igreja, o pastor presidente, obedecer a direção que Deus quer dar para ele. É isso que nós estamos vendo aqui na igreja da Filadélfia. Nós podemos ver ali 3 portas: a porta física, a porta financeira e a porta espiritual. Quando Deus abre, ninguém pode fechar. Quando Ele quer curar, ninguém pode impedir. Quando Ele quer enviar a providência, ninguém pode ficar na frente. E quando Ele quer abençoar espiritualmente, ninguém pode detê-lo. Este é o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, o Deus poderoso que fala ao anjo da igreja da Filadélfia e que dá a direção ao anjo à igreja da Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Conheço as tuas obras. Deus conhece tudo. Aleluia. Ninguém escapa aos olhos de fogo do Senhor Jesus Cristo. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia. Deus está falando à igreja nessa última hora que a porta da pregação estará aberta sempre. Quem tem palavra vai pregar. Quem está cheio da graça do Senhor vai pregar, porque a porta da pregação da palavra ainda não se fechou. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E nós vemos ainda no versículo de número 8, como já falamos aqui, que é uma igreja com pouca força. Aleluia.
pouco tempo para se observar a palavra, pouca oração, pouco Jesus, aleluia, mas o que tem de positivo, além de ter pouca força, é que a igreja fiel, a igreja da Filadélfia, contemporânea dos nossos dias, não nega o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós podemos dizer assim, vai aos trancos e barrancos, vai forcejando, vai lutando, vai com dificuldade, às vezes até sem recursos financeiros, mas vai marchando com pouca força, aleluia, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado, aleluia. Farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, mas mente, aleluia, um dia, e eu creio que já estamos chegando, que Deus vai mostrar quem realmente é cristão e quem não é. Deus vai passar a peneira nesses últimos dias e nós vamos descobrir quem verdadeiramente é cristão e quem não é. Vai vir a provação financeira, vai vir a provação da enfermidade, vai vir a provação da perseguição, vai vir a provação da escassez espiritual. Mesmo aquele que tiver pouca força e não negar o nome do Senhor, passará na provação, aleluia, e o nome do Senhor Jesus será glorificado nessa última hora em que nós estamos pregando a palavra do Senhor, segundo a palavra do Apocalipse 3, verso 9, Jesus revelará quem se diz cristão e não é, aleluia, quem diz que é cristão, mas não é, o Senhor lançará, aleluia, fora da igreja, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Aleluia, no versículo 10, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação. Deus está falando aqui no versículo 10, que haverá tribulação sim, não se engane, ser cristão não é viver uma vida de oba-oba não, ser crente não é muito fácil não, uma vez que aceitou a Jesus, levanta a bandeira da guerra, e tem que batalhar até o fim, mesmo que seja de vitória em vitória, mas não é uma vida de tréguas com o inimigo não, aleluia. Jesus mostrará o seu poder, irá desmascarar quem se diz crente e não é, e o Senhor honrará aqueles que verdadeiramente são cristãos, quando Ele mesmo vai guardar aqueles que são a verdadeira menina dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 diz a Bíblia, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuida o que está em tua cabeça, aleluia. Quando nós lemos aqui que Deus está dizendo para guardarmos, cuidarmos a nossa coroa, Deus está dizendo para nós cuidarmos com as influências externas, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós enxergamos, com aquilo que nós falamos. A coroa da nossa cabeça tipifica o ambiente em que nós moramos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós absorvemos em nossos pensamentos, em nossa vida cotidiana. Louvado seja o nome do Senhor. Cuida o que está na tua cabeça, repreende esse mal do negativismo, repreende esse mal da dúvida, repreende esse mal da lascívia, do adultério, e você vai ver que Deus vai guardar você na hora da tentação, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. No versículo de número 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus também o novo nome. O nome de Deus como sobrenome. Você se chama José, então você se chamará José de Jeová, José de Jesus, Maria de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você guardar, aleluia, se você perseverar nessa luta, nessa vida cristã em
que você está batalhando na terra, se você perseverar até o fim, aleluia, você receberá um novo nome dado pelo Senhor, aleluia. Quando você nasceu, louvado seja o nome do Senhor, o seu pai e a sua mãe, enquanto você foi dada a notícia que você estava no ventre, seu pai e sua mãe começaram então a escolher o teu nome. Como vai se chamar a criança? Como vai se chamar se for menino, se for menina? Qual o nome que nós daremos? O pai e a mãe escolheram o nome da criança com todas as boas vontades, com amor, com dedicação, dizendo: este filho, esta filha será abençoado na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina você recebendo um novo nome dado pelo próprio Deus nos céus de glória. Se prepara, irmão. Aleluia, em meio à provação continua, porque Deus vai desmascarar muita gente nessa última hora. Muitos vão, Senhor, segundo a palavra do Senhor, sucumbir, porque não são o que dizem que são. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 13, ouvidos espiritual é o que está faltando nos nossos dias. Ouvido espiritual ao anjo da igreja, ouvido espiritual ao cristão da igreja, ouvidos espirituais àqueles que servem a Jesus. Nós precisamos ter os nossos ouvidos ungidos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Esta é a palavra que Deus sabe que você tem pouca força, mas Ele está entrando com providência em nome de Jesus.